aí, meus bidos aracnídeos? Bom, galera, recentemente a Panini decidiu publicar a saga que o Devorador de Pecados volta para as histórias do Homem-Aranha e que eu trouxe semana passada um review, né, sobre essas HQs, sobre o que eu achei delas. E então a Panini também decidiu republicar a saga da primeira aparição do Devorador de Pecados, onde tem a clássica história A Morte da Jean the Wolf. E eu decidi trazer um novo review para o canal sobre essa história que eu já não lia fazia uns 4 ou 5 anos. Pensar de uma forma nova sobre essa história, entendeu? Reler ela e ver se a minha opinião mudava de alguma maneira. E mudou. Então vamos lá falar sobre a saga do Devorador de Pecados. A Morte da Jean the Wolf. Tio Ben, Gwen, Capitão Stacy e agora Jim. Perdi tanta gente querida pros criminosos. Uso meus poderes para proteger inocentes. Não, animais como aquele desgraçado. Se o fizesse, não seria digno do nome Homem-Aranha. A saga do Devorador de Pecados é escrita por Peter David, conhecido por criar o Homem-Aranha 2099 e por fazer uma das melhores fases do Aquaman, que cria aqui um dos maiores clássicos do nosso querido aracnídeo, quando logo entre as primeiras páginas vemos um pouco do passado da policial Jean the Wolf até ser encontrada morta, refletindo até mesmo que o que vimos foi um flash da sua vida que passou rapidamente pelos seus olhos. Diante deste ocorrido, acompanhamos o Homem-Aranha investigando essa morte, da qual levará a outras mortes e a uma caça cada vez mais implacável pelo Devorador de Pecados. Sendo assim, já posso dizer de cara que o homem que recebe este nome é no mínimo memorável. Não porque ele matou a Gwen Stacy ou porque ele enterrou o Peter, mas porque ele é um humano, alguém sem poderes que prejudica o herói emocionalmente e psicologicamente, fazendo o próprio protagonista repensar, refletir sobre a justiça que este vilão, que este homem merece. E isso sem conhecer a sua identidade, porque quando revela quem é, fica pior ainda. E mesmo que você possa deduzir quem é antes da revelação, isso não deixa de ser bem feito de tal maneira que impacte você e o Aranha. Até mesmo a psicologia do personagem é bem desenvolvida, explicado de forma suficiente e que leva a uma continuação de eventos para o sentimento da população em relação a ele, a maneira religiosa dele pensar e até mesmo o perdão que busca depois. Ele merece o perdão? É um vilão que na primeira leitura não mexeu muito comigo como dessa vez, já que eu entendi mais o seu potencial e a sua importância. Ele já era marcante por ser único, ter um nome memorável e protagonizar um dos arcos mais importantes na vida do aracnídeo. Mas, após a leitura, quanto mais eu pensava no personagem, mais eu me indagava se a nova fase do Nick Spencer iria trazer algo de mesmo nível, algo chocante. E realmente não trouxe. De qualquer forma, a leitura aqui já vale só pelo marco na vida do Homem-Aranha, pela criação de um vilão e ao mesmo tempo pela sua resolução. Porém, tem muito mais motivos para esta HQ, este encadernado valer tão a pena. E um deles, definitivamente, é a representação definitiva do Homem-Aranha. O herói que faz piadas, que entra no carro do policial e toma um café dele, que mesmo sendo engraçado pode estar furioso por conta de algo que os bandidos fizeram. É o herói que em um momento decisivo pode ter o fim de seus fluidos de teia, ou que ao ficar muito tempo em silêncio é questionado pelo vilão do porquê disso, e aí o herói começa a tagarelar para esconder os seus reais sentimentos. Mas acima de tudo o que representa e vemos no Homem-Aranha, essa história ainda traz um lado pouco visto nos quadrinhos do herói, que é o seu lado vingativo. O lado que poucas vezes ele demonstrou, e aqui, a cada edição, quando a situação fica cada vez pior, nem a Tia May com a sua ideologia ou o Demolidor com as suas habilidades conseguem segurá-lo. Isso não só o leva a partir pro soco antes do papo, como na imprudência de seus atos, pessoas acabam morrendo em seu lugar, o que aumenta ainda mais sua culpa e fúria. Essa saga traz tudo que o Homem-Aranha representa e mais, apresenta muito da humanidade do personagem, fazendo até mesmo o Homem Sem Medo questionar-se se é o Homem-Aranha que é emocional demais ou se é ele que sente menos. E aproveitando que eu citei o Demolidor, que participação incrível e essencial ele tem aqui, não só para mostrar que existe um universo compartilhado ali dentro da Marvel, né? Mas também para criar um outro ponto de vista diante de tudo que estamos vendo naquela história, combinando perfeitamente com o herói.
O arco político sobre não matar, sobre todos merecerem o direito de uma justiça certa, e até mesmo o próprio Matt sendo sábio, autoconsciente, fica incrível e traz maior intensidade para tudo pelo qual o Aranha está passando. Sendo um homem muito sentimental que acaba sendo movido pelo que perdeu e pela raiva, ele perde o controle até mesmo da sua linha de raciocinar. O embate perfeito é criado e agrega não só a personalidade dos personagens, como a própria relação de ambos. É aqui que ambos se conhecem definitivamente e criam aquele laço que ficou marcado para mim. Sem contar que tudo o que acontece aqui envolvendo o Demolidor, o Matt, ser inteligente e conselheiro, cria uma conexão pra lá de arrepiante com a reviravolta na nova fase de Zdarsky com o Demolidor, onde é o Homem-Aranha que exerce esse papel de quem quer ajudar, mas também de quem vai mandar a real. E é por isso que eu te amo, Zdarsky. E é por isso que eu acho que quem manja do que eu tô falando vai pirar com o que eu tô falando aqui. Porque, meu Deus, o Homem-Aranha na fase do Zdarsky com o Demolidor foi sensacional! Outra participação para lá de especial que chega mais para a segunda parte do encadernado é a Mary Jane, que agora está casada com Peter um ano após a morte de The Wolf, e assim temos todos os pontos positivos da relação dos dois, o casamento, a relação sexy que os dois têm e os momentos de companheirismo, de amizade e compromisso com aquele que ama. Aqui temos os pontos que me fazem adorar tanto a relação dos dois. Tem a Mary Jane querendo satisfazer o Peter, tem a Mary Jane pagando as contas e tem a Mary Jane fazendo referência a Batman, Star Wars e Rocky Balboa para aconselhar o Homem-Aranha, para ele ver o que ele fez de errado e o que ele pode fazer para se recompor, para melhorar. Aliás, que momento a Mary Jane dizendo, você tem que confiar na força. Um acerto narrativo e ilustrativo que mexeu muito comigo foram os finais de cada edição na primeira parte do encadernado. O último quadro sempre é preto, trazendo a sensação de morte, de que uma vida foi apagada, ao mesmo tempo que traz aquele sentimento arrepiante de um final cliffhanger. Aquele final em aberto que acaba e você fica de boca aberta olhando pra TV com o olho chocado, querendo mais. E isso foi do caramba, pra não dizer outra palavra. Jim Woosley, hoje conhecido como Christopher Priest, que era o editor dos quadrinhos do Spider na época, queria trazer um tom mais sombrio para o selo espetacular Spider-Man, em contraparte do Amazing e Web Of. E assim, buscou transmitir a mesma sensação da série televisiva Hill Street Blues, adotando o uso de créditos em fundo preto no último quadro, o que pra mim foi muito bem utilizado nessa história. Um problema que senti relendo a história é a morte da policial mesmo. Está no título da HQ e acontece nas primeiras páginas, mas o que me pega é realmente isso. É muito rápido, você mal consegue sentir o impacto dessa morte. E ela era uma baita amiga do Homem-Aranha. Eu acho que poderia haver uma ou duas edições antes mostrando como eles eram próximos, ou eles resolvendo um caso, mas nos aproximando a essa dupla que não aconteceria mais. E sim, eu olhei as edições anteriores de Espetacular Spider-Man para ver se tinham feito algo com o Homem-Aranha e a policial, algo desenvolvendo a relação dos dois, mas não foi feito. Ao mesmo tempo, eu rebato essa minha crítica pelo fator de choque, de fugir do comum e clichê. Porque realmente seria clichê se a gente tivesse uma história anterior mostrando muito da relação do Homem-Aranha com a Jean The Wolf e então viesse a morte dela. E vindo assim, do nada, impacta tanto você quanto o Aranha. Mas a questão é, o Homem-Aranha tinha um laço com a personagem. E você, que pode ser um leitor novo e mal saber da existência da personagem como provavelmente você sabe da Gwen, da Mary Jane ou da Tia May. Quando eu era um leitor novo e li esse quadrinho pela primeira vez, eu não consegui sentir a morte dela. E mesmo agora, depois de ter lido vários quadrinhos do Homem-Aranha onde tem muito da participação da personagem, eu ainda não senti a morte dela como eu acho que eu deveria sentir. A morte da Gwen Stacy também não tem um desenvolvimento anterior, mas há toda aquela tensão do perigo dela e de você saber que ela é a namorada do herói. O Capitão Stacy também tem todo esse ar. A de The Wolf não. Por outro lado, focamos bastante na reação do Peter, sua preocupação, o fardo que ele sente, ele percebendo o quanto gostava dela e descobrindo que ela gostava dele mais ainda. Aliás, nessa hora realmente dá um baque. Então, mesmo que não tenha um foco na relação dos dois e nenhuma ceninha do Peter sofrendo sozinho assim, tirando ele visitando o AP da Jean, o sofrimento dele em busca de vingança acaba sendo o necessário para você embarcar nessa. Contudo, eu ainda tiro um ponto da história por essa falta de conexão com o histórico dos dois.
Algo que comparo com o momento que Beth sofre perigo e tem uma página inteira mostrando a importância dela para o Peter, sem contar o histórico da relação que tinham. É isso que faltou para a policial. Eu estava para criticar o famoso artifício de roteiro nos quadrinhos de super-herói, que é aquele onde toda edição precisa relembrar o que aconteceu na edição anterior por conta de um leitor novo que possa ter no quadrinho, né, que possa estar lendo tal edição. Mas o lance é que isso só acontece uma vez aqui, neste encadernado, e de uma forma precisa, já que era exatamente um quadrinho que se passava um ano depois, após os eventos da morte da Jean DeWolf. Então, o trabalho que o Peter David faz aqui é sensacional quando, nas outras edições, ele decide agregar a história usando o artifício de relembrar o caso, mas relembrando como? Relembrando com a televisão falando sobre o caso, relembrando com o Peter Parker lembrando da sua história com uma certa personagem, ou o fato de ter uma única primeira página com a capa de um jornal traduzida comentando tudo. São maneiras de relembrar o que aconteceu na edição anterior sem seguir uma forma óbvia, de maneira que agregue na história pelo efeito que causou na cidade ou no protagonista. Além disso, o roteiro de David consegue não ser cansativo para a época que foi feito, e sim, extremamente direto. Acho que teve apenas um momento autoexplicativo demais, que é quando o Demolidor pensa umas 5 vezes que ele está deixando o Homem-Aranha bravo e isso vai ajudá-lo. Tipo, sim, tá óbvio, falar uma vez era mais do que suficiente. De resto, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo com seriedade. Qualquer brincadeira ou piada é feita no momento ideal. Como dito nos extras, esse selo do Espetacular Spider-Man tinha como objetivo ser mais sombrio e violento, o que funciona muito bem aqui e eu imagino que deva funcionar muito bem nas outras edições do selo, que sinceramente eu estou muito curioso para ler. A arte do encadernado é dividida por 2 ilustradores, já que são 2 partes, né? Tem o Rich Buckler ilustrando o arco da morte de Jean DeWolf, trazendo todo o ar dramático e tenso necessário para cada quadro e página das histórias, trazendo uma identidade própria pela maneira que conduz a narrativa, ao mesmo tempo que homenageia a arte de John Romita Sr. Enquanto isso, na segunda parte temos Sal Buscema ilustrando a volta do Devorador de Pecados, aqui seguindo a mesma estética de Rich, o que traz uma boa linha de continuidade entre as edições. Mas também apresenta saber trabalhar de maneira marcante com a narrativa, seja os últimos quadros de suas edições sem diálogo, trazendo forte impacto para o leitor, como pela maneira que alinha a dupla personalidade do vilão. Enfim, desenhos perfeitos. Já que eu falei muitas vezes sobre a divisão que tem neste encadernado, a divisão de 2 partes, deixa eu explicar de uma maneira mais sólida. Há a morte da Jean DeWolf, que reúne as edições 107 a 110 do selo Peter Parker de Espetacular Spider-Man. Enquanto isso, há Pecados Sinceros, ou como eu chamaria, a volta do Devorador de Pecados, que reúne as edições 134 a 136 do selo Peter Parker de Espetacular Spider-Man. Sendo assim, faz sentido que a Panini esteja chamando de a saga do Devorador de Pecados no novo encadernado dela, porque reúne exatamente todas as edições que o Devorador de Pecados já havia aparecido nas histórias do Homem-Aranha até recentemente, né? Enquanto isso, também faz sentido que até pouco tempo atrás a gente chamava de A Morte de Jean DeWolf. Por quê? Porque a morte de Jean DeWolf, por mais que ela aconteça na primeira parte, a resolução de como aconteceu, a explicação de como ela morreu, só vem na segunda parte. Sendo assim, as 2 partes são uma só. Ao mesmo tempo que a morte de Jean faz uma crítica sobre a linha de pensamento referente à justiça que um assassino deve arcar, a segunda parte faz uma crítica sobre como as pessoas reagem pelo que elas conhecem ou querem conhecer, da parte externa de uma pessoa, seja todos julgando o Aranha por não ter aceitado lutar uma vez na vida, ou o fato de um assassino estar à solta, mas esse assassino ser uma vítima diante de tudo que já sofreu um dia. Olhando de maneira externa, é uma história incrível com um ótimo suspense, uma boa tensão e uma história bem escrita e realista. E olhando internamente, ela pode ser bem reflexiva e servir de debate para como agimos, como poderíamos agir ou deveríamos agir. O final, de certa forma, era esperado pela maneira que a narrativa estava se desenrolando. E o pior é que eu nem lembrava desse final. Mas também é triste, porque dá um sentimento de merda. E quanto mais eu penso no forte impacto que eu senti lendo essa história, mais eu gostaria de ver ela adaptada nos cinemas. Por mais pesado que seja,
Eu adoraria ver isso no cinema e eu acho que poderia acontecer com o próprio Tom Holland mesmo como Homem-Aranha. Só bastaria a Marvel ter coragem o suficiente, pois traria um dos melhores filmes do herói, se bem feito. E principalmente por ter essa ligação e crítica política mesmo. O fato de você ter que raciocinar sobre quem está certo ou errado. Um assassino deve sofrer a justiça correta? Eu fiquei impressionado com quanto essa trama é atemporal. Você lê ela e você consegue enxergar a realidade nela. Tanto deve ter acontecido no passado, quando a galera leu essa história lá nos anos 80, como acontece se você lê hoje em dia. O vilão é muito realista e facilmente poderia ser qualquer um à sua volta. E só por isso, eu já acho que merecia ser adaptado em um longa pesado de super-heróis. É interessante, quanto mais eu penso nessa história, mais ela melhora. Eu não sei se ela estaria num top 10 de melhores histórias do Homem-Aranha para mim. Talvez entre, mas num top 15 ela já está. Porque é uma história que funciona para qualquer leitor. É fácil de ler e mesmo sofrendo por não trazer o peso da relação que o Aranha tinha com a policial, ainda é uma narrativa impactante, principalmente olhando bem a fundo. E como se não bastasse, ela traz o melhor e o todo do que representa cada personagem nos quadrinhos. Não falta nenhum traço da personalidade de Matt, Peter, MJ e até mesmo o J. Jonah Jameson. Enfim, facilmente eu digo que vale mais a pena você gastar com este encadernado do que com qualquer outra coisa que o Spencer esteja fazendo nas novas mensais do Homem-Aranha. E só jogando um papo cultural aqui para os gamers, eu só queria dizer que eu acho que aquela melhor amiga policial do Homem-Aranha no jogo de PS4 de 2018 funcionaria muito bem com a história da Jean DeWolf. Ou você mata aquela policial, como aconteceu com a morte da Jean DeWolf, ou você transforma aquela policial na devoradora de pecados. Eu acho que está tudo muito bem encaminhado e seria foca, para não dizer outra palavra, para um Spider-Man 2 de PS4 e PS5. Então, galera, eu quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham da morte da Jean DeWolf. Eu quis trazer aqui o review definitivo e completo dessa história que eu reli depois de muito tempo. E eu até mesmo gostaria que vocês chegassem a ver, eu vou deixar tanto no card quanto ali no final, na descrição, que é o meu primeiro vídeo sobre a morte da Jean DeWolf. E eu quero que vocês, sei lá, deixem nos comentários o quanto vocês veem de diferença entre mim, sabe, fazendo um review de um quadrinho. Isso seria muito importante pra mim, até porque deu um trabalho, né, ler essa história e fazer todo o roteiro do que eu achei dela e tudo mais. Foi do caramba. E eu quero saber muito a opinião de vocês, tanto sobre a minha diferença entre vídeos, quanto o que vocês acham da morte de DeWolf, da história delas, e também o que vocês acham do que eu falei, né, do jogo do PS4, deles poderem adaptar a história. Enfim, fica aí várias teorias. E eu agradeço muito se você viu este vídeo até aqui, porque ele ficou longo e eu peço muito por isso, mas eu também agradeço porque eu sinto que eu fiz uma parada muito da hora e completa aqui para este encadernado maravilhoso. É sempre bom ter vocês por aqui, valeu, falou!